Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende. Hoje o nosso entrevistado é o diretor-presidente do Detran Alagoas e presidente da Associação Nacional dos Detrans, o advogado Antônio Carlos Gouveia, Cacá Gouveia. Seja bem-vindo, diretor. Muito obrigado a você, é uma alegria imensa poder compartilhar através do seu programa a notícia, a informação e principalmente na esteira daquilo que você faz, que é o bom propósito, trazer uma reportagem ou trazer uma informação de maneira independente, de maneira segura e de maneira sábia, é referência sua sempre pela postura que você se apresenta. Eu me sinto honrado e feliz de poder compartilhar desse momento hoje aqui. Como diretor-presidente do Detran, o senhor sofre mais pressão da sociedade, do executivo ou dos figurões da política alagoana que almejam o seu cargo? O tempo mudou bastante. De janeiro de 2015 para cá, uma das coisas que eu tenho olhado é assim, frente a frente com quem quer que seja, e criar no Detran um obstáculo, digamos assim, para que justamente desvio de conduta, para que vulnerabilidade não seja permitida ali. Colocar uma placa na porta do órgão com um dizer bem grande, diga não à corrupção, você tem que ter no mínimo a capacidade, mas principalmente a vontade de estar o interesse público como prioridade em qualquer situação. Vivemos num estado provinciano, onde as pessoas se confraternizam. Eu particularmente tenho uma relação de amizade gigantesca e não deixa de que isso favoreça a esse tipo de abordagem. Mas, nesses 2 anos e meio, desafio qualquer um que tenha dito que teve uma boquinha ou que teve um favorecimento, independente da origem que seja, independente do órgão ou daquilo que representa nesse estado, porque trabalhar conceitos, e trabalhar conceitos você tem que trabalhar verdadeiramente. Você não pode estar a serviço de uns favorecendo os outros. Então você tem que trabalhar favorecendo a quem? Ao interesse público, à sociedade. Por isso que o meu esforço nesses 2 anos e meio é blindar o Detran para que a gente possa submeter-se a pressões, mas necessariamente não favorecê-las dentro de um conceito de absoluta certeza e convicção de que hoje a legislação tem que ser para todos. E eu digo sempre que a minha pessoa como advogado entende que lei, direito e justiça têm que andar juntos. E para isso você tem que olhar de uma forma igualitária. Mas, diretor, insisto, dentre a sociedade, o executivo e os figurões da política alagoana, quem exerce a maior pressão em relação ao Detran? Veja, no começo existia um conceito ainda das pessoas entenderem de que o fulano de tal, porque tem um mandato, ou seja, o político, tinha a possibilidade de ser favorecido numa abordagem da lei seca. Como os nãos passaram a ser uma constante, isso foi diminuindo e eu posso lhe afirmar que hoje não existe mais. Eu dou um exemplo que 3.500 cartas nós mandamos para a pontuação de CNH. Aquilo envolveu um universo de pessoas inteiras da sociedade. Pessoas que têm força, pessoas que não têm força, pessoas que têm representatividade, pessoas que não têm representatividade. E ao chegarem lá para pedir, não uma coisa absurda, mas para querer criar um ambiente de favorecimento e entenderam de que aquilo não foi possível, obviamente se renderam. Então eu, graças a Deus, não tenho tido mais esse tipo de abordagem. Eu posso ficar com meu telefone aberto a qualquer tempo, as blitz da lei seca caminhando o estado inteiro. No começo eu recebi ligações, hoje não mais, porque não existe espaço para isso. Não tem espaço e eu acho que a população se conscientizou bem e as autoridades, quer seja do executivo, quer seja de onde sejam, elas entenderam de que isso é importante para o Estado. Você criar um ambiente novo e um ambiente de perspectiva, você não pode se sentir constrangido. Quando os senadores da República, quando o próprio governador, quando os deputados foram fazer a renovação de suas habilitações, foram submetidos ao exame da clínica médica, foram submetidos a botar as suas digitais dentro do contexto da biometria, e nem por isso ninguém ficou triste, nem ficou com raiva, porque entendeu que era um processo de mudança e um processo necessário. Então eu dou nesses exemplos, tantos outros que esteve, e as pessoas obviamente ficaram felizes, porque o que o alagoano torcia era que o Detran fosse sair, ou que o Detran mudasse aquela cara que ele tinha de um ambiente de safadeza, de corrupção, de doideira. E hoje, graças a Deus, a credibilidade e a moral são práticas que a gente exerce todo dia. O Detran sempre foi conhecido como uma máquina política. Era chamado, inclusive, de Assembleinha, porque os presidentes da Assembleia Legislativa controlavam o órgão. Pergunto, está sendo difícil retirar a politicagem que sempre existiu no órgão? Tudo só foi possível porque o governador Renan Filho assim permitiu. Quando ele me nomeou para lá, ele me nomeou nesse conceito. Apego eu não tenho nenhum. Se o governador amanhã precisar desse cargo hoje, quando eu sair daqui, ele receberá, obviamente, de mim todas as justificativas de agradecimento, porque enquanto eu estive ali, eu fiz o que pude. Mas é um cargo que não deixa de ser, digamos assim, cobiçado
porque as pessoas entendem que ali você envolve um universo de serviços que necessariamente podem trazer algum proveito político, mas eu sequer sou filiado a um partido político. Não que eu afaste da minha vida a política, até porque eu estou num cargo que é uma indicação política, escolha pessoal do seu governador Renan Filho. Mas o governador Renan Filho, esse é que eu tenho que dar sempre a minha gratidão, porque ele permitiu que eu criasse no Detran esse ambiente de blindagem, esse ambiente de ser funções exercidas por funcionários. Eu tenho pessoas lá que são funcionários de 30, de 40 anos, exercendo funções de destaque, mas funções de direção, justamente para que a gente possa construir um Detran transparente, um Detran com responsabilidade. Mas, como eu lhe disse, a qualquer tempo o cargo é público, sendo público é passageiro, apego nenhum. Precisou do cargo, o governador entende que tem que mudar esse conceito, meu Deus do céu, imediatamente deixo com o mesmo entusiasmo e com a mesma alegria que cheguei. Ainda existem cargos por indicação política no Detran, diretor? Não existe. O governador, quando ele me nomeou para lá, ele criou um ambiente na própria lei delegada, onde as funções poderiam ser exercidas dentro de uma natureza técnica. Obviamente que alguns cargos em comissão, eles advêm de indicação, não digo política, mas de indicação também técnica dentro de uma composição que você precisa. Por exemplo, a diretora financeira, ela é funcionária do Estado. Ela é uma funcionária graduadíssima, ela trabalhou em várias secretarias, então foi eu que convidei para ela assumir a diretoria financeira. O Williams é uma escolha minha, ele é o coordenador superintendente de operações, mas é funcionário de carreira de 30 anos dentro do Detran, então eu entendi que ele tinha as características e a possibilidade de me ajudar bastante. E a lei delegada, essa lei delegada que o governador editou no segundo semestre do ano de 2015, ela trouxe essa blindagem para o órgão, porque ela traz a condição de você só assumir aquele cargo se você for funcionário público, justamente para trazer a valorização do servidor público para uma gestão. Ainda existe corrupção no Detran, diretor? Olha, se existir, eu preciso saber para poder botar esse cidadão na cadeia ou abrir um procedimento. Tenho feito um esforço gigantesco para afastar, para botar para correr, mas a corrupção hoje ela é latente no ser humano. É uma coisa incrível quando você vê umas operações da Polícia Federal onde o desembargador do TRF da 5ª Região foi preso dando conta de que estava vulnerável a uma condição de uma sentença. Quando você vê pessoas do Executivo sendo presas, quando você vê agentes de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, semana passada o Fantástico trazia um cidadão com desvio de conduta abordado e pedindo R$150 e foram presos em flagrante. Então você vê que essa coisa da corrupção, ela gera uma vulnerabilidade muito grande. Então o que você tem que trabalhar hoje é uma que a gente chama de conduta, é a conduta. Qual é o propósito da direção do Detran? Afastar desvio de conduta. Por isso que a gente tem feito o trabalho de capacitação com servidores, por isso que a gente tem criado sempre um ambiente de blindagem. Agora, eu não tenho informação. Aquelas que eu tenho que gera algum desconforto ou que gera uma indicação de corrupção, imediatamente isso está sendo tratado como merece, que é um caso de polícia, na investigação e o afastamento de quem quer que seja para que dê conta e cabimento da sua responsabilidade. Vamos para uma pergunta direto da redação. Cacá Gouveia, recentemente o Ministério Público identificou 3 irregularidades na licitação no valor de R$3.900.000 para aquisição de talonários eletrônicos. Caso o senhor comprove que não houve irregularidades, quais os procedimentos que o senhor deve tomar com relação a quem lhe acusa? Esse processo foi um processo até que me causou espanto. Primeiro, porque é um processo que sequer tinha tido empenho, sequer tinha sido contratado. Segundo, que o valor de R$3.900.000 era descabido, porque o valor de referência é R$780.000. Em janeiro de 2015, quando ascendi ao Detran, foi feito um convênio com a Polícia Militar para capacitar mais de 1.000 policiais militares para agirem como agentes de trânsito. Não para multar, porque a preocupação nossa era uma ação de segurança pública. E para a alegria nossa, desenvolveu uma lógica, digamos assim, que eu não entendo dela, mas é de tecnologia, que se criasse um ambiente onde se chamasse de talonário eletrônico equipamentos que pudessem fazer. A leitura daquela placa do carro de forma automática, justamente para banir a questão das placas clonadas. 2, você fazer na leitura da OCR toda uma vinculação daquele condutor. 3, quando o cidadão recebe um auto de infração, ele recebe naquele talonário escrito. Aquilo você tem 3 possibilidades também. A primeira, fraude, porque o cidadão pode anular, rasurar e aquele auto de infração é desconsiderado. 2, você tem que o Detran mandar uma notificação em 30 dias para essas notificações que foram autuadas no estado inteiro.
3, você tem um número de servidores dedicado a isso que deve dar em torno hoje de 8. No talonário eletrônico, só em você colocar o número ou o nome daquela situação, por exemplo, da infração, sem cinto, o talonário já indica qual é o artigo, qual é a disposição. E tudo isso facilitando muito a vida deste condutor, mas principalmente também deste servidor do Detran e deste usuário. Então, a perspectiva eu achei descabida, achei agressiva, achei absolutamente descontextualizada quando o Ministério Público de Contas lança uma suspeição de fraude. O cidadão que está assumindo um órgão como o Detran, ele tem que ter a vida limpa e couro suficiente para botar uma placa daquela dizendo que não admite corrupção, justamente para não permitir questionamentos como a natureza dessa. Se tivesse oficiado o Detran, obviamente que a gente responderia, dizendo, olha, aqui não foi feito sequer empenho, não foi feito sequer pagamento algum, o processo de licitação foi feito na Angesp, aí se coloca que o site está desatualizado, o do Detran está atualizado, qualquer um de vocês pode acessar aqui no portal da transparência, que vocês vão ver. Agora, o processo de compra, todo o processo de aquisição no Estado, ele tem que tramitar dentro de um órgão chamado Angesp, e a licitação é feita lá. O Detran não tem participação nenhuma, a participação é feita por técnicos do órgão para elaborar um conceito pedagógico acerca do que é o talonário eletrônico, e eu obviamente me senti muito agredido, para não me dizer triste, no sentido de você fazer um esforço hercúleo para blindar o órgão e vir um questionamento de uma natureza dessa, como dizendo que ali tem esquema, tem roubo, tem apropriação de dinheiro. Houve uma precipitação do MPC? Não só uma precipitação, como vai haver, eu tenho certeza ao final disso, a segurança jurídica de que qualquer interpretação fora desse quadrado, ela é, no mínimo, tendenciosa a descaracterizar um procedimento de aquisição, que eu lhe digo, feito dentro de normas, de regra. Eu acabei de dizer que os órgãos ou setores do Detran é conduzido por servidores. Esse termo de referência, a construção desse tema chamado talonário eletrônico, foi feita por servidores, 5, 6, 7, uma comissão que estudou justamente meses para lançar um termo de referência, para tentar promover um equipamento que trouxesse alento para não justificar justamente o que a gente chama de prejuízos. E prejuízo não digo no sentido de multar. Nenhum carro da Liceca hoje que é abordado, ele é levado para o pátio do Detran a pedido do próprio diretor do Detran, onde a gente lança a multa, mas não leva porque eu acho que não tem agressão pior do que você ter o seu carro levado para o depósito do Detran. O talonário eletrônico foi idealizado por uma questão muito mais de segurança pública, porque o Detran tem um convênio com a segurança pública, através da Polícia Militar, onde mais de 1.000 agentes, mais policiais militares, mais de 1.000 policiais militares, hoje com 500 já capacitados, para agir como agentes de trânsito. Mas não aquele agente de trânsito que queira multar por multar. Um agente de trânsito para trazer na segurança pública uma perspicácia de responsabilidade. Exemplo 1. Por que a lei seca às 9 horas da manhã? Por que a lei seca às 10 horas da manhã? Só na cidade de Arapiraca, ano passado, quantos tinham mandado de prisão, foragidos da justiça e foram pegos dentro da blitz da lei seca de manhã cedo? Então, o que eu quero lhe dizer é que o Detran, infelizmente, até hoje não recebeu nenhuma perspectiva dessa do talonário, mas literalmente mangando o tempo. Mangando o tempo, eu estou aqui no sentido de que desafio a qualquer tipo de suspeição, vulnerabilidade, porque a gente está tratando de conduta. É uma coisa muito séria. Não podemos permitir vulnerabilidade em cima disso. Vou fazer uma pergunta e o senhor responde depois do intervalo, diretor. Recentemente, em uma entrevista na Rádio Gazeta, o senhor fez duras críticas aos pardais instalados em Maceió. O senhor reafirma esse posicionamento? Como o senhor vê essa questão dos pardais? Depois do intervalo, o senhor responde, ok? Ok. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 134 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa.
Estamos de volta com o Perguntar Não Ofende. O nosso entrevistado de hoje é o diretor, presidente do Detran Alagoas e presidente da Associação Nacional dos Detrans, Cacá Gouveia. Cacá, em relação aos pardais, você fez críticas à instalação deles aqui em Maceió, falou que um dos principais objetivos seria arrecadar. Você reafirma esse posicionamento? Qual é a sua opinião em relação aos pardais? Tudo começou quando eu dizia de que quando você tem cumplicidade, mas você traz as pessoas para uma discussão mais profunda, você passa a ter um ambiente de convicção. Convicção, dizia eu, que naquele semáforo do Borrachão, e tudo isso do pardal começou a partir dessa resposta, naquele semáforo do Borrachão na Fernando de Lima, nós pedimos que a prefeitura aumentasse 10 segundos o tempo do semáforo. E ali existiam ocorrências quase que diárias de acidentabilidade, deixando, quando não vítimas fatais. Fatais. A filha da promotora Failde, o filho, morreu ali, vítima de uma verdadeira tragédia, e inúmeros outros. Então a gente mostrou que aumentando 10 segundos, praticamente se exauriu por completo a reincidência de acidentes ali. A questão de você colocar o pardal, e eu dizia sempre que você tem um órgão como o Detran, que tem um setor de engenharia, que pode criar um ambiente de ajuda para isso, é fazer estudos, é trabalhar sobre a ótica de estatísticas. Você vai criar um ambiente de redução de velocidade, é importante, porque todo mundo vive acelerado. Para que o diretor do Detran ia fazer um convênio com o judiciário para trazer essas pessoas que seriam aspiados, malfeitores do trânsito, porque tem 1, 2, 3 condenações, para prestarem serviço dentro do órgão, tirando deles o tempo em vez de dar uma cesta básica? Pedagógico. Muito mais eu do que qualquer pessoa quero que a gente celebre a vida, e eu, por estar na coordenação de um órgão de trânsito, que eu quero que as pessoas dirijam com mais responsabilidade. Todas as campanhas publicitárias, tudo aquilo que a gente tem focado é nisso. A questão do pardal reside somente nas estatísticas. Se você colocar 6 pardais na Pajuçara, você tem a faixa de pedestre e um sinal. Você tem uma faixa de pedestre, você não consegue desenvolver 60 km naquela via, porque está cheio dentro do monitoramento. Então, o que é que eu coloquei e reafirmo aqui? Você precisa fazer um estudo, você precisa fazer um levantamento em cima de estatística e colocar o pardal onde você precisa gerar mudança de comportamento, não porque entende-se que o pardal é necessário. Nós estamos vivendo num momento de crise. O país tem mais de 3 milhões de pessoas desempregadas. Então o senhor reafirma que o objetivo principal é arrecadar? Não é arrecadar, eu acho que o objetivo principal é você trazer para a pessoa o multar, porque muito mais do que o arrecadar é a pontuação que ela vai perder na CNH. E na hora que você tiver mais de 20 pontos, você vai ficar 20 pontos na carteira, você vai passar 1 ano sem poder dirigir, ou vai ter que fazer um curso de reciclagem. Mas então, a arrecadação é estratosférica. Mas olha, hoje a arrecadação ela é estratosférica, ela é ruim, mas eu digo a você também que muito pior do que tudo isso é o cidadão ter a pontuação na sua CNH. Porque ele vai ter que perder o que ele tem de melhor, que é o tempo indo para uma escola para fazer o que a gente chama de reciclagem, dentro de um conceito que você foi multado 3, 4 vezes rodando em Maceió. Então o que eu coloco sempre, com todo respeito que eu tenho ao vice-prefeito, ao prefeito de Maceió, ao Antônio da SMTT, é uma discussão mais aprofundada. É você chamar a sociedade civil, é você chamar o Detran, é você chamar outros órgãos, Polícia Rodoviária Federal, quem possa opinar, e criar um ambiente, mas trabalhando dentro de uma estatística. Eu tenho certeza que eles fizeram, mas obviamente extrapolou isso, perdeu-se o controle, no sentido de que a cidade toda está sendo monitorada por uma necessidade premente de redução de velocidade, entendo. Mas a redução de velocidade ela fica descabida quando eu acabei de dizer a vocês que você não pode penalizar no bolso do cidadão. Foi que eu disse a vocês que a lei seca não está mais levando o carro para o depósito. Mas eu fiz isso porque acho que é uma coisa linda? Não, eu fiz por necessidade. O cidadão ia voltar para casa a pé, o cidadão ia voltar para casa de táxi, o cidadão ia ter a agressão de ter o seu carro levado para um depósito do Detran para pagar ainda um guincho, para pagar uma despesa do depósito do Detran. Então eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar nas pessoas, eu tenho que pensar no condutor. Então eu vou criar um ambiente de favorecimento desse condutor agora. Desde novembro que a lei seca não prende um carro nem leva para o depósito. É um exemplo que eu estou querendo comparar, no sentido de você se preocupar. Quem de nós aqui não faz conta? O sentido educativo, né? E quem de nós não termina o mês em cima de uma mesa com a família? Eu termino todo mês com a minha mulher fazendo conta para ver como é que a gente termina o mês sobrevivendo, e você ainda ser agredido, digamos assim, levando multas ou trazendo todo um contexto de prejuízo, se a gente pode assim chamar. Por isso que eu estou dizendo, estatística. A questão, ela pedagogicamente é importante, só que a gente vive um momento diferenciado, a gente vive um momento de crise financeira, a gente vive um momento de pessoas desempregadas. Então a ideia é de você criar um ambiente de facilidade à vida do condutor, e não um ambiente de criar a hostilidade como sendo uma forma de, no bolso, ele sair pagando de uma forma adoidada a questão da implantação de pardais ou qualquer equipamento que gere multa.
Mas a gente tem que entender que quando a gente assume essas funções, a gente tem que respeitar sempre a nossa jurisdição e o nosso conceito. Ficaria absurdo eu, num programa do naipe e da repercussão que é o seu, dar um ponto de vista. Eu não posso fazê-lo por uma questão de extrema responsabilidade e sei que a gente tem que partir sempre do princípio da ética, dos bons costumes, mas principalmente da cordialidade. O que eu faço a crítica, o que eu faço a referência é que, independente da situação do Pardal, é o estudo. Ah, mas a empresa fez o estudo. Tudo bem, mas me traga então a estatística. Teve 10 acidentes ali, então se justifica. Então vamos lá, vamos mudar o conceito. Sinal da ladeira da rodoviária. Quantos de nós já não vimos pessoas tombando? Então não houve estudo? Não sei. Ao menos o que disseram é que houve, que foram colocados ali. O Detran de Alagoas nunca recebeu a indicação desse estudo. Como anda a questão da CNH digital e da regulamentação das cinquentinhas, diretor? A CNH Digital, amanhã nós estamos fazendo um evento de uma magnitude muito grande, porque ele traz sobre o tema legislação, direito e transporte escolar uma vinculação inédita, qual seja, estamos envolvendo CGU, Denatran, controladorias do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, para uma grande discussão no Hotel Jatiuca a partir das 9 horas. E a minha ideia era que a primeira CNH Digital fosse lançada ali, com o presidente do Denatran, entregando a qualquer pessoa que dela quisesse ter a utilização. Mas o presidente do Denatran me telefonou, eu vindo para cá agora, dizendo que os testes em Brasília prescindem de mais uns dias e ele só pode liberar isso a partir da próxima semana. Vamos ouvir a voz da rua, diretor. Sou Willamis de Melo e quero perguntar ao senhor Cacá Gouveia. É verdade que foi convidado para assumir a Secretaria de Segurança Pública? E por que não aceitou o desafio? Me responda. Não, de forma alguma. O governador Renan Filho, quando esteve comigo antes de janeiro de 2015, foi para que eu assumisse o Detran. E lá fiquei no Detran como estou até a presente data. Nunca se especulou isso. O Alfredo fez um trabalho magnífico. O Lima Júnior está fazendo fazendo um trabalho de integração. E eu, por ser vice-presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, estou contribuindo com a minha parcela de tempo, com um planejamento estratégico, com a possibilidade de integração dentro do ambiente da segurança pública, mas num trabalho diferenciado. Nunca houve esse convite e é absolutamente descabida essa informação, porque da parte do governador nem de nenhum assessor nunca houve essa possibilidade de a mim ser cogitada a possibilidade, repito, de ir à segurança pública. Diretor, uma das marcas positivas sua, sem dúvida, é a valorização do servidor de carreira. Queria que o senhor dissesse quais as principais mudanças da sua gestão e qual será o maior legado? Veja, o plano de carga e carreira, num momento desgraçado como o país vive, e você conseguir trabalhar conceitos de valorização do servidor numa progressão de carreira, já é uma vitória. Hoje, o Detran de Alagoas, se você tiver curiosidade, é só você abrir o site do Detran e comparar o nível médio do Estado e o nível médio do Detran, o nível superior do Estado e o nível superior do Detran. Já há uma majoração, digamos assim, e uma política que já vem de antes, mas obviamente que no governo Renan Filho ele tem feito um esforço hercúleo para dar esse equilíbrio de valorização do servidor. O senhor foi eleito presidente da Associação Nacional dos Detrans, um cargo de destaque nacional. Como tem sido essa experiência? Essa experiência... Alagoas também ganha com isso? Muito. Presidente? Essa experiência tem sido muito exitosa, se eu posso assim dizer, para o meu estado, para o governo Renan Filho e para os alagoanos. Primeiro porque nós tivemos uma marcação de território a semana passada, quando lá em Brasília o Detran de Alagoas, a AND, entregou necessariamente algumas adaptações para o Código de Trânsito Brasileiro. O Código celebrou 20 anos da sua edição e há o que comemorar, mas dentro desse o que comemorar, há também muito ao que mudar. Hoje você liga na televisão, aperta no botão, o carro praticamente estaciona só. E como é que está a formação desse condutor nesse contexto de modernidade? Então, quando você consegue inserir um estado pequeno como o nosso, para representar os 27 Detrans do país, e você começa a despertar nessas pessoas em reuniões, em simpósios, em congressos, a força que o Detran tem para estabelecer mudança de comportamento no salva-vidas, obviamente que me alegra e me deixa com um sentimento ao menos de missão cumprida. São inúmeras as pessoas que sofrem situações de acidente. São inúmeras as pessoas que são atropeladas, mutiladas, ficam cadeirantes, com sequelas intransponíveis, fruto da irresponsabilidade no trânsito. E você exercitar isso dentro do estado de Alagoas para criar um conceito de diferença é muito vantajoso. Eu procurei a AMAGES,
aqui chama AUMAGES, Associação dos Magistrados de Alagoas, lá em Brasília é AMAGES, para juntar dentro de Brasília, já que é o ponto nuclear de todo o país, a Justiça Federal, a Justiça Estadual, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral, para interpretar a legislação de trânsito. O mundo moderno prescinde que as pessoas hoje possam se capacitar, mas também tem uma interpretação muito focada. Quando você vê, às vezes, o cidadão ser pego na lei seca e chega uma decisão judicial afastando aquele auto de infração, sob o argumento de que o auto tem equívocos. O próprio Código de Trânsito brasileiro, ele sofreu, nesses 20 anos, 31 adaptações, entre as quais o bendito do talonário eletrônico, solicitando que acabe aquela coisa do talonário feito na munheca para evitar justamente a vulnerabilidade que há com o eletrônico, já cria um ambiente de blindagem. Então tudo isso não deixa de me trazer uma situação ou uma sensação de muito regozijo, uma vez que eu estou representando o nosso Estado e eu estou me fazendo o possível e me esforçando ao máximo para representar de uma forma positiva, ampliando e trazendo a discussão. Não assim à toa que agora na quinta-feira desta semana a assessoria do governador Alckmin acabou de me ligar dizendo que, como o tema trânsito é um tema que tem uma repercussão hoje na vida de todos, o próprio governador quer participar da reunião que vamos fazer em São Paulo, onde eu vou capitanear os 27 DETRANs para estabelecer uma série de situações que vinculam-se desde a junta médica a procedimentos de formação de condutores, reunir em Brasília, há 2 meses atrás, todos os coordenadores da lei seca. Fruto daquela reunião, Alagoas hoje consegue controlar e coordenar todos os grupos de lei seca, padronizando a operação. Às vezes você em Alagoas faz de uma forma muito mais criteriosa do que estava fazendo aqui na Bahia ou em próprio Pernambuco. Hoje o Estado de Alagoas tem um olhar para a segurança pública e exercitar essa integração é muito vantajoso. Por isso que nessa reunião de São Paulo eu estou juntando o Centro de Formação de Condutores do país inteiro, com os sindicatos, associações e a federação, para a gente discutir essa situação da formação do condutor. Como é que está o nosso condutor hoje? Não adianta você ter uma reflexão de uma Semana Nacional do Trânsito, provocar a sociedade para mudar o comportamento, falar do pedestre, do ciclista, do motociclista, se você não se insere nesse contexto, mas também a formação do condutor. Aquela formação esdrúxula, aquela meia-sola, não funciona porque o ambiente de ensino tem que ser ali, numa chamada autoescola, que hoje é o Centro de Formação de Condutores, para o cidadão sair dali sabendo dirigir, mas também sabendo e entendendo o mecanismo de livramento, porque no trânsito você dirige muito bonitinho, mas o problema é quem vem na responsabilidade em seu desfavor e como você pode livrar e gerar essas situações. Então, a Associação Nacional dos DETRANs tem esse papel de articulação, tem esse papel de dar eco para o país inteiro, e o esforço que eu estou tentando fazer para representar a todos os 27 DETRANs é fortalecer o nosso Estado. A exemplo desse evento de amanhã, se eu não tivesse na ND, eu talvez não tivesse conseguido trazer o ministro da Transparência, ou seja, o chefe de todas as CGUs, para fazer um laboratório de um projeto focado no transporte escolar. Quantas crianças são abatidas, quantas crianças são vulneráveis dentro de um transporte escolar antigo, ônibus com mais de 30 anos. Então o DETRAN de Alagoas, de uma forma inédita, está lançando uma instrução normativa para trazer esse conceito, e a minha ideia é replicar isso através da onde? Da Associação Nacional dos DETRANs. Em menos de 5 meses, você viu 3 acidentes de ônibus. Para a perplexidade minha, nas reuniões que nós fizemos com a CGU, com o Ministério Público Federal e Estadual dentro do DETRAN, a promotora Dalva, da Vara de Trânsito, que também responde pela Vara da Criança e do Adolescente, disse que teve casos de pedofilia dentro do ônibus, crianças sendo molestadas. Então essa instrução normativa, ela vai trazer todo um critério até para trazer a pessoa do instrutor em ônibus que tenha crianças até 9 anos, vai trazer um tempo de vida útil do ônibus que não pode ultrapassar entre 15 e 20 anos, vai trazer que aquele motorista que vá se cadastrar para fazer o transporte escolar, ele necessariamente tenha que não poder ter respondido ou responder a processos de cunho ou de crime sexual. Hoje, no dia de hoje, na cidade de Diana dos Palmares, estamos fazendo o DETRAN de uma maneira inédita ainda, uma capacitação para motorista de transporte escolar. A perplexidade é que nas relações que eu estou recebendo, e o DETRAN vai fazer um grande cadastro de transporte escolar, porque até hoje ninguém sabe quem são, onde são e como atuam, eu estou vendo cidadão com a categoria B, onde ele prescinde ter a categoria C, D ou E, pelo tipo de equipamento que ele dirige. Então tudo isso a gente está construindo, e quando eu digo construir, é você fazer num simpósio como esse de amanhã, envolvendo o AMA, Ministério Público, para numa discussão aprofundada a gente possa ter a convicção de que esse possa ser um caminho certo, um caminho da certeza, mas um caminho do livramento. Mudança do comportamento no trânsito é tudo isso que você está colocando aqui. É você criar ambientes, mas ambientes que tenham a cumplicidade de aceitação. Não adianta você impor uma medida ou uma formatação por qualquer coisa que você faça dentro do achismo. O DETRAN de Alagoas ele faz dentro de um ambiente de construção, mas principalmente lastreado na convicção. Vamos para uma pergunta direto da redação. Cacá Gouveia, existe uma crise nacional de representatividade política e em Alagoas não é diferente.
você estaria disposto a concorrer ao cargo eletivo em 2018 em prol dos alagoanos? Veja, não me vem à cabeça essa ideia. A gente exercer a política, você pode exercer de várias formas. Eu sou de uma pastoral carcerária que durante anos eu fiquei vinculado ao sistema prisional, fazendo na minha igreja católica o trabalho de evangelização no presídio. Isso é um ato político, mas é um ato político sem uma visão partidária. É um ato político voltado na caridade. Servir está a serviço. Todos nós somos seres politizados. O mandato eletivo pode ser uma coisa que possa até vir como uma consequência. Lhe confesso que nunca senti essa vontade. Lhe confesso que eu, como advogado, me realizo na minha advocacia, no fórum, no dia a dia da minha vida. E entendo que eu posso contribuir e posso ajudar o meu estado e a minha cidade de uma forma como eu estou tentando fazer. Ou seja, me doando e me dedicando naquelas atribuições que a gente possa ter. Mas, como tudo aquilo que acontece na vida da gente, o improviso ou o acaso, ele pode acontecer. Eu não vou dizer a você que isso está cotado totalmente da minha vida, mas eu não tenho assim essa pretensão. Hoje, se você me perguntar, lhe digo do fundo do coração, não tenho a menor pretensão. Acho que essa política partidária, ela vive uma crise existencial sem precedentes. O que a gente está falando como pano de fundo de tudo isso é conduta, e é horrível quando você lança-se num ambiente que você necessariamente tem medo de ficar vulnerável por essas perspectivas. Diretor, nós temos um quadro onde a gente apresenta uma imagem de um personagem, de uma circunstância, e pede que o entrevistado atribua uma nota e faça um breve comentário. Pois não. Vamos ver a primeira imagem. As perícias de acidente de trânsito feitas pela SMTT. Veja, essas perícias eu estou tentando com a juíza criar um ambiente, a juíza de trânsito, para que o DETRAN retome aquela perícia que tinha no passado, porque vai agregar mais valor, não afastar a do município, mas ter também a do DETRAN, justamente para facilitar. Eu estou idealizando isso, quero acreditar que até o final de novembro vamos apresentar à sociedade esse projeto, e como o DETRAN também teria competência, eu acho que vai ajudar muito a SMTT. A estrutura é pequena, e essa pequenez da estrutura termina demorando muito. Qualquer acidente hoje em Maceió, o cidadão fica apavorado, quando não constrangido pelo tempo que acontece. E olha que são exitosos os esforços da SMTT de tentar chegar, e chega, e consegue dar o resultado. Mas a gente quer ainda facilitar mais. Então, a nível de perícia, o DETRAN de Alagoas inserirá na sua estrutura a perícia que já no passado foi muito positiva e foi de muita referência. Que nota o senhor daria para a perícia que é feita hoje pela SMTT? Veja, a perícia que ela é feita hoje, ela de 0 a 10, ela tem um contexto de 7 a 8. Aí você diz, por quê? Porque não é a perícia só, é o próprio condutor, que ele faz uma colisão dentro de um contexto e às vezes ele maqueia aquele ambiente porque ele afasta um pouquinho o carro, a precisão daquela batida fica vulnerável porque às vezes o vídeo monitoramento, a câmera consegue verificar uma situação ou outra. Então tudo isso é reflexo de quê? Da necessidade de ampliar, mas da necessidade de capacitar. Então a perícia, ela faz um esforço gigantesco, mas você não pode reduzir a perícia. Quando você fala de acidente de carro, você tem que pensar no juizado, onde resulta a avaliação da perícia, a circunstância daquela perícia, mas principalmente também o condutor. Então é uma nota que você tem que dar a todos se vinculando, e não a só quem está ali atestando ou capacitando isso. Próxima imagem. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Eu dou nota 10, se a gente pode assim dizer, porque eu sou entusiasta dos alagoanos. Não é possível a gente ter um alagoano na cabeça de um ministério que representa o transporte do trânsito desse país e a gente não poder dar uma nota que traga como referência a positividade. O Maurício Quintela é um cidadão que tem um estímulo enorme e tem um foco maior ainda em fazer algo pelo nosso estado, e está fazendo. Então eu só posso aplaudi-lo, eu só posso me regozijar aqui e dizer que eu sou entusiasta de todos os alagoanos que conseguem o máximo da sua ascensão no contexto de fazer alguma coisa pelo nosso estado. Não é possível que com ele no ministério a gente não consiga alguma coisa para o nosso estado de Alagoas também. Mais uma imagem. Autoescolas de Alagoas. O DETRAN de Alagoas, desde janeiro de 2015, tem feito um layout de muita força. Eu tive a determinação de suspender algumas atividades dessas. Infelizmente, teve um juiz ou dois que entenderam que era um exagero da parte nossa e mandou retomar aquelas atividades, mas a nossa suspensão se deu por conduta. A gente falava há pouco de quê? De formação de condutores. Se essa autoescola não funcionar como um ambiente de formação de condutores, a esculhambação gera no sentido de que o cidadão sai sem ter noção nenhuma. Porque na lei seca hoje
várias pessoas vêm a mim dizendo: doutor, a minha carteira foi presa, eu para fazer o curso de reciclagem, eu não vou passar. Mas como você não vai passar? Porque eu sou semi-analfabeto. E como é que você tirou essa carteira lá atrás? Eu tirei na esculhambação, entregando por um deputado, por um vereador, por um político, por uma pessoa do executivo e tal. E aí o cidadão não tem essa formação. Então a autoescola tem que cumprir o seu papel de trazer neste condutor a responsabilidade de que ele tem que entender que o livramento vem muito do dirigir. E a gente, para afastar, para comemorar a celebração da vida, a gente tem que o quê? Evitar acidentes. Por isso que a autoescola tem que ter um papel muito grande. O Detran de Alagoas tem feito uma força. Graças a Deus entenderam esse novo momento. No começo era uma resistência da gota, como a gente pode assim dizer, mas hoje todos estão vindo para juntos. E a única coisa que eu estimulo é o seguinte: você, condutor, que vai procurar uma autoescola e sinta ali qualquer abordagem que não seja certa, denuncie. Tem lá no site do Detran, fale com o presidente, tem vários mecanismos de comunicação e denuncie, porque a gente não pode tolerar nem a pessoa querer um ambiente de facilidade para a direção, porque a tragédia ela pode acontecer no acaso, e o acaso justamente da responsabilidade de onde ele teve a sua formação. Pelo que o senhor falou, era uma auto-esculhambação, né, ao invés de autoescola. Veja, tudo é conceito, né? E era um conceito que tinha de facilidade e tal. E qual nota o senhor dá para as autoescolas hoje de Alagoas? Eu dou para o sindicato e dou para a maioria das autoescolas 9. E lhe afirmo e lhe digo por quê. Cumplicidade com o Detran, um trabalho de adequação, um trabalho de melhoria. Todas as salas de aula estão sendo monitoradas com câmeras e às vezes uma ou outra que a gente vê que o cidadão muda a câmera para não pegar aquele aluno que for, mas isso tem criado um ambiente de dificuldade e aí o ambiente hoje é positivo. Isso só é possível porque cumplicidade com o órgão de trânsito e gestores. Se a gente tiver um bom propósito, todo mundo junto, a gente consegue superar essa dificuldade do favoritismo ou da boquinha. Diretor, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero dizer que foi uma satisfação recebê-lo aqui e abrir espaço para que o senhor faça suas considerações finais e desde já reiterar o convite para que em outras oportunidades nos dê a honra de estar presente no Perguntar Não Ofende. Cícero, eu que lhe agradeço, lhe cumprimento dizendo da minha alegria, dizer que eu sou um cidadão obstinado em servir da melhor maneira possível, apego nenhum. Se amanhã eu sair do Detran por uma conjectura ou por uma situação, vou sair com a mesma alegria que ao menos tentei implantar lá. Então tudo isso é para demonstrar à sociedade que quando a gente faz a coisa com um olhar diferente, com bons propósitos, sem vaidade, sem querer usar aquilo como um instrumento de mérito, não tem mérito nenhum. Se a gestão do Detran hoje é uma gestão proativa, ou se a gestão do Detran é uma gestão que a gente trata a conduta como sendo uma referência, menos mérito meu e sim de todos que fazem o Detran comigo, os servidores, a população, os usuários. Então o que eu quero aqui é agradecer de público ao governador Renan Filho por ter me escolhido e ter me dado essa oportunidade de fazer algo para o nosso estado, num órgão que era um órgão extremamente complicado, que sempre tinha um olhar negativo, e você pode resgatar conceitos de certeza quando você trabalha nisso, com convicção, enfrentando qualquer tema aqui, olho no olho, sem botar máscara, sem ser canalha ao ponto de estar colocando obstáculos de dificuldade para justificar desvio de conduta. Nunca na minha vida eu era homem suficiente e sou para qualquer situação que eu me sinta vulnerável, eu ter a hombridade, a dignidade de dar um basta naquela situação e partir para outros caminhos. E o Detran de Alagoas, ele deu um basta naquela situação de conduta, quando hoje a gente tenta criar esse ambiente, como eu estou colocando aqui para você, de certeza e convicção. Eu aqui lhe agradeço pela oportunidade, cumprimentando a todos os alagoanos e desejando a você sempre assim, firmeza, determinação e que você continue colecionando vitórias, Cícero, que você é exemplo para os seus amigos. Parabéns e felicidade sempre. Obrigado, diretor. Agradeço a você pela audiência e até um próximo encontro. Perguntar não ofende.